E vamos a mais um vídeo dos resumos de história, falando agora da crise de 1929 e o New Deal. A economia dos Estados Unidos conheceu uma grande expansão nos anos de 1920, nos loucos anos 20, mas os fundamentos dessa prosperidade eram frágeis. Para John Keynes, ocorria um desequilíbrio entre o aumento da produção e a má distribuição de renda, ou seja, os salários não acompanhavam o aumento da produtividade. Nós víamos um país rico com trabalhadores pobres e, em algumas situações, até na miséria. Além disso, grande parte dos lucros era direcionado para a oferta de crédito e investimentos especulativos na Bolsa de Valores, incentivando o endividamento para consumo e estimulando ganhos fáceis com a compra de ações. A prática liberal do período aceitava a atuação de trusts e cartéis, o que falseava o discurso de livre concorrência, que na verdade não acontecia, e a inexistência de mecanismos de controle e fiscalizações estatais. No dia 24 de outubro de 1929, as ações colocadas à venda, cerca de 12 milhões, encalharam aos milhões por falta de compradores, fazendo o preço das ações despencarem. É o episódio que entrou para a história com o nome de quebra da Bolsa de Nova York, ou craque da Bolsa de 1929. Nas semanas seguintes, as ações continuaram em queda e os preços dos imóveis despencaram também, provocando uma correria aos bancos para se fazer retiradas e que acabaram resultando na quebradeira do sistema bancário americano. Os devedores não pagavam suas dívidas, os credores não recebiam pelos empréstimos concedidos e os Estados Unidos acabaram entrando numa profunda e longa recessão. Os Estados Unidos deveriam ter desacelerado a produção industrial com a diminuição das exportações para a Europa e evitado a crise de superprodução que estava na raiz dos problemas, porque a produção não foi diminuída. Para não diminuir o valor das empresas e ações, se criou uma atmosfera de mentiras e que foi desmontada pelo craque de 29. Então, essa crise de superprodução está na origem dos problemas recessivos americanos. E os Estados Unidos assistiram à repetição desse problema no campo, com a superprodução de alimentos, resultando no encalhe e na queda dos preços, empobrecendo fazendeiros e trabalhadores rurais. A crise de 1929 se tornou um evento de nível mundial e atingiu indistintivamente os países ligados pelo comércio e pelo sistema financeiro internacionais, tendo reflexos em todos os setores da economia: indústria, agricultura, pecuária, mineração, sistema bancário, comércio e de transportes. As importações norte-americanas foram reduzidas em 70%, afetando vários países, incluindo, por exemplo, o Brasil, com as exportações de café sendo duramente atingidas e colocando a República Velha em crise. As falências bancárias nos Estados Unidos atingiram a Europa em decorrência dos empréstimos interbancários. O desemprego atingiu níveis dramáticos em vários países, resultando em queda de consumo e levando milhares de empresas à falência. Em março de 1933, o democrata Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos
em substituição ao liberal e republicano Herbert Hoover. Roosevelt lançou um plano de recuperação econômica intitulado New Deal, onde medidas para retirar o país da crise foram reunidas. O plano defendia o aporte de recursos para a população, incentivando o consumo e estimulando a produção, o controle das empresas por regras e fiscalização estatais, a garantia que os depósitos bancários seriam mantidos, a compra das dívidas do setor agrário pelo governo e o estímulo para reduzir a produção, a criação de estatais e o incentivo a obras públicas, a criação de um salário mínimo e a redução da jornada de trabalho. As políticas públicas de Roosevelt eram de intervenção no mercado, de investimentos públicos, de regulamentação da economia e da criação de estatais, além da intermediação nas relações entre patrões e empregados. O New Deal contrariava os princípios do liberalismo e foram aprofundadas com uma série de leis sociais, como a Lei da Seguridade Social de 1935. Com a Segunda Guerra Mundial, as encomendas governamentais para a indústria bélica reativaram de vez a economia do país. As políticas intervencionistas do New Deal atingiram seu apogeu, pondo fim à Grande Depressão.